Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Diana Braungardt. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1987, nos Estados Unidos. Diana era uma jovem de 18 anos que morava com a sua família em Festus, no Missouri, nos Estados Unidos. Ela havia sido adotada pelos seus pais, Loretta e Robert. A Diana também tinha um irmão mais velho, que também tinha sido adotado. Os pais da Diana, eles trabalhavam na igreja metodista, onde o pai dela, o Robert, era reverendo. A Diana foi descrita como uma jovem muito divertida, muito carinhosa e gentil. E ela também tinha as melhores notas na escola que ela estudava. Algumas pessoas também descreveram a Diana como sendo uma jovem muito bonita, e apesar dela ter alguns pretendentes, ela não parecia muito interessada em ter um relacionamento. Mas ela tinha começado algumas aulas para se tornar modelo. A Diana, ela estava próximo de concluir os estudos na escola, mas ela ainda não sabia qual carreira ela queria seguir profissionalmente. Mas ela tinha um trabalho de meio período em uma loja em um shopping em Crystal, que é uma cidade que fica próximo à cidade que ela morava, também no Missouri. No dia 11 de março de 1987, a Diana estava trabalhando no turno da noite. Ela trabalhou até as 22 horas, depois ela foi até o estacionamento em direção ao seu carro para poder ir para casa. A Diana, ela estava usando um carro da família dela, que era um modelo da Ford na cor amarela. Entretanto, a Diana, ela não chegou em casa naquele dia e ela nunca mais foi vista. Assim que passaram alguns minutos da hora que a Diana costumava chegar em casa, os pais já acharam bem estranho. Ela não costumava se atrasar e quando isso acontecia, mesmo que fosse poucos minutos, ela sempre telefonava para avisar. A polícia logo é informada do desaparecimento e, inicialmente, como é bastante comum, eles consideraram a possibilidade dela ter ido embora por conta própria. Essa possibilidade acabou perdendo forças quando eles encontraram o carro da Diana ainda no estacionamento do shopping. Na verdade, foram os pais da Diana que, quando perceberam ali o atraso dela, foram até o shopping porque eles achavam que ela podia ter tido algum problema com o carro ou algo desse sentido. Então eles foram até o local e logo eles encontraram o carro no estacionamento. Tanto a família quanto os amigos da Diana também disseram que ela não tinha nenhum motivo para fugir de casa. Ela não parecia estar incomodada com nada e ela tinha uma viagem de férias já planejada. E ela também estava muito animada com aquelas aulas de modelo que ela estava fazendo. Os colegas de trabalho da Diana também contaram que naquela noite eles haviam perguntado quais eram os planos dela, o que ela ia fazer. Alguém tinha convidado ela para sair. E ela tinha dito que ela ia direto para casa porque ela tinha que estudar para uma prova. Os pais também contaram que em uma outra ocasião, quando a Diana havia discutido com os pais, ela, muito chateada, resolveu dormir na casa de uma das amigas dela. Porém, nessa ocasião, ela ligou para casa para informar onde ela estava e que ela retornaria no dia seguinte. Então, não parecia que isso era algo que a Diana faria e ela não iria a um outro lugar sem avisar. Os investigadores também consideraram a possibilidade da Diana ter ido procurar pelos pais biológicos. Mas mais uma vez a família acabou descartando essa possibilidade. Isso porque quando os pais contaram para Diana que ela havia sido adotada, eles se ofereceram para ajudá-la a entrar em contato com os pais biológicos. Porém ela não quis, ela disse que não tinha interesse em conhecer as pessoas que haviam a colocado para adoção. Ela considerava como pais apenas a Loretta e o Robert. E também não faria muito sentido caso ela tivesse mudado de ideia, não tinha o porquê ela não informar isso à Loretta e ao Robert. E ao conversar com os colegas de trabalho da Diana, eles também mencionam sobre um cliente que havia agido de uma forma um pouco estranha naquela mesma noite. Ele foi um dos últimos clientes que a Diana atendeu e após ela ter passado as compras dele, o cliente teria ficado ali parado na loja como se ele estivesse aguardando por alguém. Porém, um pouco tempo depois ele saiu e ele não estava acompanhado de ninguém. Como eu disse, ele foi um dos últimos clientes que a Diana atendeu, então ela teria saído poucos minutos após ele ter saído da loja. Após divulgarem sobre o desaparecimento da Diana, uma testemunha surge. Uma mulher, ela procura a polícia para dizer que ela esteve no estacionamento do shopping naquela mesma noite
e que ela estava com o bebê dela e ela precisava trocar a fralda do bebê, por essa razão ela havia parado ali naquele estacionamento. E então ela teria visto um homem e uma jovem conversando, e ela acreditava que essa jovem era a Diana. E ela disse que não sabia explicar o porquê, mas que ela sentiu que tinha algo de estranho naquele contato ali dos dois. Parecia que a jovem estava desconfortável com aquela conversa. Entretanto, ela estava ocupada ali com o bebê, então ela não prestou muita atenção, mas ela conseguiu dar uma descrição desse homem para a polícia. E essa descrição era, de certa forma, parecida com a descrição que os funcionários da loja em que a Diana trabalhava deram daquele cliente que eles acharam que estava agindo de uma forma estranha. Então, um retrato falado é feito e eles procuram esse homem. E inicialmente, pelo menos, eles não consideravam ele como suspeito, e sim eles acreditavam que ele podia trazer mais informações que ajudassem no caso. Porém, esse homem ele nunca foi identificado. E logo que foram informados do desaparecimento, os investigadores eles também fizeram uma busca ali nos arredores do estacionamento, à procura de evidências. Eles esperavam encontrar algum pertence da Diana, como por exemplo as chaves do carro ou talvez a bolsa, mas eles não encontraram nada. A sensação que eles tinham era que parecia que a Diana ela tinha simplesmente desaparecido no trajeto até o carro dela, já que dava a entender que ela não tinha nem sequer chegado até o carro. No dia 16 de março, uma outra testemunha surge. Era uma mulher que disse ter visto uma jovem no dia anterior, e essa jovem ela achou que parecia com a Diana. E essa jovem ela estava encostada ali num corrimão de uma ponte que ficava em uma estrada, não muito distante do shopping onde a Diana trabalhava, ao sul de Festus. Ela deu uma descrição do casaco que a jovem estava usando e batia com o casaco que a Diana estava usando quando desapareceu. Os investigadores vão até o local, mas quando eles chegam lá, a jovem já não estava mais lá. E os investigadores estavam tendo muita dificuldade nesse caso, já que eles não tinham ali evidências com as quais trabalhar. E a polícia chegou a dizer que eles não faziam ideia do que tinha acontecido com a Diana, eles não sabiam nem dizer se ela estava viva ou não. Nesse mesmo dia, um homem encontra um corpo que estava sem a cabeça e sem as mãos. Esse corpo ele foi encontrado em um local a mais ou menos 57 quilômetros de distância do shopping onde a Diana trabalhava. E após exames, foi concluído que esse corpo não era da Diana. Os pais da Diana eles tiveram que passar por essa incerteza outras vezes ao longo dos anos. Sempre que encontravam um corpo ali nessa região e havia alguma possibilidade de ser a Diana, eles tinham que aguardar pelos resultados dos exames com esse mix de emoções. Os investigadores chegaram a considerar como suspeitos, no caso da Diana, alguns criminosos que foram descobertos ao longo dos anos que cometeram crimes nessa mesma região. Entretanto, eles não conseguiram nenhuma evidência que ligasse esses criminosos ao desaparecimento da Diana. A Diana permanece desaparecida até hoje e é um caso com pouquíssimas evidências. Basicamente, se tem apenas os depoimentos das duas testemunhas. O pai da Diana perdeu a vida em 2015, aos 86 anos, e a mãe da Diana perdeu a vida em 2017, com 79 anos de idade. O irmão da Diana, ele ainda tem esperanças de encontrar a irmã, e ele acredita que o culpado ou os culpados pelo desaparecimento da Diana serão punidos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.